John Ford foi um dos maiores diretores, se não o maior, da era clássica do cinema de Hollywood, responsável por filmes como Rastros de Ódio, Nos Tempos das Diligências, filmes que falavam muito sobre um otimismo do sonho americano, a conquista do Oeste, a expansão, as ferrovias. E aqui em Vinhas da Ira, a adaptação de um dos romances mais importantes da literatura americana, um dos clássicos, que rendeu ao seu escritor John Steinbeck um prêmio Nobel de literatura. Ford faz um filme diferente, um filme pessimista, muito fiel ao romance que ele adaptou. É como se fosse uma nova página da história, como se fosse um quarto ato, como se fosse algo que responde a todo aquele otimismo de um tempo anterior. Como muitos sabem, As Vinhas da Ira fala sobre o êxodo de uma família de trabalhadores rurais que é forçada a sair de sua casa porque ela ia ser demolida pelos donos da terra, né? Eles eram trabalhadores que moram em terras que pertencem a outras pessoas, pessoas poderosas, que não estavam mais interessadas no trabalho manual dessas pessoas, muito por causa da época de tempestade de areia, né, dos dust blows, que estavam assolando a região ali do Oklahoma, e eles são forçados a sair. Então o romance e o filme narram a saga de Tom Joad, um homem que foi para a prisão após assassinar um outro em uma briga de bar e que 4 anos depois consegue uma liberação condicional e ele vai à casa da sua família quando encontra esse contexto e ele viaja com a sua família, os mais velhos morrem no caminho pelas condições precárias, pela falta de uma alimentação saudável, e eles acabam se frustrando porque, chegando na Califórnia, eles encontram muitos outros trabalhadores que estão lá pelo mesmo motivo, todos sendo explorados. Porque quanto mais trabalhadores chegavam, menor ficava o salário. E não havia ninguém para controlar isso. Então, é uma história sobre opressão, sobre exploração, sobre a Grande Depressão. É a história mais clássica e eu acho que é uma das mais estudadas, por exemplo, nos colégios americanos, sobre a Grande Depressão. O que acontece é que Joad acaba se envolvendo em alguns conflitos, ele começa a participar de uma greve e um de seus colegas, o ex-pastor que viajou com eles, chamado Casey, é assassinado covardemente e ele ataca o guarda que fez isso e depois ele fica sendo caçado, o que o obriga a fugir, né, e deixar a sua família em um dos acampamentos em que eles passam o seu tempo. E no romance, o final da história, agora cuidado com spoilers, se você pretende ler, tem a mãe de Tom seguindo com os remanescentes da família o seu trajeto, até que eles param para se proteger em um abrigo na estrada que tem 2 pessoas, um garoto e o seu pai que está praticamente morrendo. A mãe de Joad olha para a moça de sua família que estava podendo dar leite e essa moça amamenta o senhor que estava ficando desnutrido, que estava morrendo, né? Bom, na Hollywood dos anos 40, essa cena era impossível de acontecer por causa do Código Reis, já era uma coisa muito difícil ter coisas como palavrão, esse tipo de coisa, então isso jamais seria mostrado explicitamente. E o que aconteceu foi que John Ford queria terminar o filme num discurso muito impactante do personagem de Joad, que é interpretado pelo Henry Fonda, um ator excepcional que tornou o personagem muito profundo e muito real, muito imprevisível. Ele fala para sua mãe, né? Quando ela pergunta, mas para onde você vai? O que vai acontecer? Ele diz, eu vou ser como uma sombra, eu vou ser como aquela presença que se manifesta à noite sempre
que tiver uma pessoa sendo injustiçada, sempre que tiver um trabalhador sendo oprimido. E então ele basicamente se assume poeticamente como esse fantasma, como essa sombra, né, numa situação que sempre se perpetua. Nesse caso, o filme ia terminar numa nota muito fiel, ainda que com um final não literal no momento que termina, né, mas muito fiel à aura do romance, digamos assim. Mas o produtor, ironicamente, o homem do capital, como aponta o filósofo contemporâneo Jacques Rancière, impôs um outro final, né? O Darryl Zanuck, ele impôs um final que se assemelha mais ao happy end, que é esperado, né, de filmes, especialmente naquele período. E os estúdios gostavam de jogar seguro nesse sentido. E tem um final que é no carro, simplesmente, da família, continuando com, né, um monólogo da mãe sobre a persistência, sobre a vida dura e tudo mais, o que enfraquece, né, a potência da obra, digamos assim, a autenticidade com relação à sua fonte, que é a obra do John Steinbeck. Mas o filme, ainda assim, é magistralmente dirigido. Se você quer entender a linguagem clássica do cinema, e assista os filmes do John Ford, que é um mestre da decupagem clássica, é um mestre do pacing, do ritmo do filme, de como contar uma história com a linguagem tradicional do cinema. A continuidade do filme é um negócio impecável, detalhes pequenos, assim. O filme, ele tem uma fotografia que é uma espécie de mistura entre um realismo documental e um certo expressionismo. Tem momentos que parece o expressionismo alemão. E o filme tem muito esse jogo, né? Que é uma ideia expressa, por exemplo, pelo personagem do Jode, né? Quando ele fala sobre isso, eu vou virar uma sombra, eu vou virar essa presença na noite, né? O filme joga muito com isso, com o claro e com o escuro, com a luz e com a sombra. Quem assina a fotografia é o Greg Toland, o mesmo diretor de fotografia do Cidadão Kane. Tem um momento muito interessante do filme, quando o Jode retorna da prisão e encontra sua casa abandonada, não encontra sua família ali, mas tem uma figura inesperada, o personagem do camponês Muley, que é um homem que se recusou a aceitar a situação e que, depois que invadiram a sua casa, ele passou a vagar pela região, se recusando a sair. E, nessa circunstância, ele está na casa da família Jode. E eu vou ler para você a análise que o Jacques Rancière, filósofo contemporâneo, que pensa bastante a estética com relação à política, faz dessa cena. Isso está presente nessa obra aqui, chamada Tempos Modernos, uma obra muito recente, que pensa a arte diferentemente, né, do que na tradição mais habitual de falar de vanguarda, modernismo. Ele tenta pensar diferentemente todas essas categorias. E no caso, ele usa bastante o cinema e o filme do John Ford, né? Mas eu vou ler para você a análise que ele faz dessa cena. Esse personagem parece ter saído do nada. Está nessa casa mergulhada na escuridão, onde a chama de uma vela transforma os personagens em aparições fantasmáticas. É um barulho ínfimo que orienta Tom Joad e sua vela até o canto em que se esconde Muley e nos revela seu rosto alucinado, que parece inteiro habitado pela história que viveu. Com sua performance momentânea, a relação da história com a história foi-se cindida em duas. A história do personagem com a história mesmo que aconteceu, né, na Grande Depressão. Sua performance singular do homem alucinado conecta a ferida da história a um tempo desde então separado de todo o futuro, ao fora do tempo do mito. Mas o mito aqui não significa mais, como em Eisenstein, a linguagem primitiva, a linguagem de símbolos que só se separa da ação narrativa para redobrar e magnificar a cavalgada de tratores da vida nova. Ele faz aqui uma referência ao filme A Linha Geral, ou também conhecido como O Velho e o Novo, de Sergei Eisenstein, cineasta da escola soviética de montagem dos anos 20. Nesse filme há um otimismo com relação à máquina, com relação ao trator, com relação ao seu motorista como uma espécie de herói, né? Nesse filme é como se fosse uma resposta de Ford a Eisenstein.
Aqui a gente tem um plano que mostra o motorista do trator em contre-plongée, né? E o Rancière destaca tanto esse plano quanto aquele outro em que a gente vê um exército de Caterpillars como se fossem figuras mitológicas se aproximando para destruir aquele lugar. A visão alucinada de Mewley, ao inverter a cena gloriosa do herói do Tempo Novo, faz do elemento mítico não mais aquilo que celebra a história em curso, mas o que a divide irremediavelmente. A lógica do filme gravado por Ford transformava o combatente do futuro do povo em uma presença invisível, uma sombra que vai se esconder na noite. A mesma noite da qual, no começo, Mewley emerge por um momento para depois desaparecer para sempre. Então, esse é o momento em que o filme seria terminado pelo diretor, mas há uma cena adicional, como eu falei, imposta pelo produtor. Muito obrigado por assistir. Se você gostou dessa análise, confira as outras aqui do canal e aproveite para se inscrever para assistir mais vídeos sobre cinema e sobre filosofia. Muito obrigado, até a próxima.